E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E você? Tá de filtro hoje? Você viu que loucura? Tá? Tem uns sparkling, um negócio aqui no vídeo, eu vou. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Ah, Você meu Deus, mudou. meu Deus do céu, peraí. Tirar o filtro. Pronto, agora tá sem Aí, filtro. Beleza. É, Rafa, que horas são aí em Milão agora? 23h04. Bom, então primeiro a gente quer agradecer aí você, tão tarde da noite, topar falar com a gente. Imagina. Eu que agradeço o convite de novo. Acho que tem muita coisa importante para falar ainda. E muitas dúvidas, né, que o pessoal sempre está perguntando. Então, abrir espaços para a gente falar desses assuntos é sempre importante no meio da pandemia. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, tem vários assuntos que a gente pode falar aí, além da nossa pauta definida aqui, que é os tipos de teste, né? Uhum. E vacina também, como que é essa perspectiva. Aí, se der tempo, a gente fala também de ivermectina, Ixi, cloroquina e outras soluções fantásticas que tem aí na internet. Beleza? beleza, combinado. Então, para quem não te conhece ainda, eu vou te apresentar brevemente aqui. Você é doutora em Biologia Celular pela Unicamp, e Estrutural pela Unicamp e atualmente é pós-doutoranda pelo Albert Einstein e FAPESP numa pesquisa relacionada ao Zika vírus e as suas implicações neurológicas, né? E, Exato. e aí essa bolsa da FAPESP atualmente está no hospital, para você trabalhar no Hospital San Raffaele, em Milão, na Itália, sob supervisão da Elisa Vicenzi, que é uma das maiores especialistas em coronavírus. Correto? Gente, tudo certinho. Beleza, então fala pra gente, quais são os tipos de testes disponíveis atualmente, como que são cada um, RT, PCR, o que quer dizer isso, sorologia, testes Certo. rápidos? Beleza. Então tá, gente. É assim. A gente tem hoje no mercado diferentes tipos de testes. O teste principal para identificar o coronavírus é um teste que se chama QRT-PCR, tá? Então, nesse teste, a gente coleta o material da pessoa e nesse material, que é o swab, né, que a gente conhece, que é como se fosse um cotonete, e você coloca esse cotonete pelo nariz e ele atravessa o teu nariz e chega até a tua garganta. E nisso, a pessoa que está manipulando, o médico ou o técnico, ah, beleza, ótimo. Eu É consigo isso pôr a aí. imagem. Não, é isso aí. Esse teste, ele vai até o fundo, né? Como vocês podem ver ali que o Caio colocou. Obrigada, Caio. E muitas pessoas acham que é muito simples fazer esse teste, né? Porque quando a gente fala suave, parece que é só colocar um cotonete na região do nariz, aqui na parte de fora. E não é, vocês podem olhar que vai até lá atrás. Eu costumo dizer que é uma picadinha no cérebro, né? Então, quem já fez sabe que é um teste incômodo, mas é o teste que melhor tem de eficiência para localizar o vírus, tá? Então, quando a gente fala que países estão testando muito, estão fazendo muito teste, a gente está falando desse tipo de teste aí, que é coletar o vírus através dessa técnica e depois você isola esse vírus no laboratório, você isola o material genético dele e separa o que é o material genético do vírus com o material genético das nossas células, porque ali vai pegar nossas células juntos também. E aí você vai acabar fazendo um teste que se chama PCR, que você aumenta a quantidade do material genético só do vírus, e aumentando essa quantidade, se você tiver um número X, a partir desse número você é positivo. Se você tiver um número abaixo desse número, você é negativo. Então, esse é o teste que a gente tem hoje, que é o teste ouro, assim, que é o melhor teste para localizar o vírus, tá? Existem outros testes, por exemplo, o teste por sequenciamento. A gente pode saber que tem o vírus também sequenciando o genoma, sequenciando todo o material genético e depois procurando naquele material genético um material genético que seja igual ao do vírus. Esse teste também tem alguns lugares que estão fazendo, mas também precisa dessa etapa do swab, tá? Ele não elimina essa etapa.
Só que essa etapa, ela não é uma etapa simples. Além do teste ser um teste invasivo, teoricamente, ou incômodo, invasivo não, mas ele é bem incômodo. Esse teste, ele precisa de várias coisas. As pessoas que vão coletar o teste, elas precisam de EPI, precisam de segurança, precisam desse suave específico, desse bastão, né, desse cotonete. Ele é específico. Inclusive aqui na Itália, no começo da pandemia, a gente teve uma falta enorme desse cotonete, do suave, assim. Então, isso foi um problemão. Até eu trabalhei com amostra de alguns pacientes, a gente recebia de tudo quanto é jeito esse suave. Tipo, o que tinha para usar aqui, eles estavam usando para tentar fazer os testes. Então, esse é o teste ouro, padrão ouro que a gente tem para localizar o vírus hoje, né? Ele precisa de várias coisas, ele precisa de vários reagentes, ele precisa de laboratórios que tenham um equipamento para poder fazer o PCR mesmo, então não é um teste que você faz facilmente, né? Mas fora esse teste, que a gente localiza o vírus, a gente tem um teste que é o que mais todo mundo fala, que aí inclui os testes rápidos, que são os testes sorológicos. Então, são testes que usam sangue, não usam esse bastãozinho para fazer a coleta. Nesse tipo de teste, você vai olhar não o vírus, você vai olhar uma resposta imunológica, tá? Então, esse teste é o mais confuso que tem, porque ele é o menos invasivo. Você simplesmente você simplesmente pode pegar uma gota de sangue, no caso, se for o teste rápido, que eu já vou explicar, ou se for teste de laboratório, eles vão coletar o sangue com uma seringa, né, do teu braço, e vão fazer esse teste. O que acontece com esse teste? A gente entra num impasse, porque ali a gente não está olhando se a pessoa tem o vírus. A gente está olhando se a pessoa produziu ou está produzindo anticorpos, tá? E aí entra um problema, porque a gente não sabe ainda como que o sistema imunológico está reagindo. Então, a gente sabe que tem pessoas que produzem anticorpos e tem pessoas que não produzem anticorpos. E mesmo assim pegaram o vírus. E mesmo assim podem estar protegidas. Então, antes de falar do teste, eu posso explicar um pouquinho do sistema imunológico, assim? Explica, é importante. É importante. As pessoas perguntam para mim, Caio, é possível eu pegar o vírus, às vezes reagir ao vírus e não ter nenhum sintoma e nenhum indicativo de sorológico, assim? As pessoas perguntam isso. É possível. O coronavírus, ele tem uma variedade enorme de sintomas. Então, ele tem desde pessoas assintomáticas até pessoas em casos graves, como a gente sabe. E o que acontece é que, modulando esses sintomas, a gente tem o sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, você pode pegar o vírus e você já tem um sistema imunológico um pouco preparado para atacar esse vírus, que é o que a gente chama de imunidade inata. É uma imunidade que você já nasce com ela, tá? Então, você já tem algumas células no seu corpo que sabem perceber que tem um corpo estranho ali, que não é uma célula, que não é um material do teu corpo, e elas atacam esse vírus. E muitas vezes você não vai desenvolver anticorpo porque você já teve o ataque celular que já deu conta do recado, entendeu? Então, ali você vai ter as células atacando, a pessoa vai ficar bem, não vai desenvolver sintomas, e aí você não vai desenvolver anticorpos. Quando isso não dá conta, muitas vezes você acaba desenvolvendo anticorpos, e aí você vai ter a formação de IgM primeiro, que acontece nos primeiros dias ali, uma semana, por exemplo, depois que você teve os sintomas. E depois, a partir do 14º dia, por exemplo, você pode ter as IgGs, que são o que deixa a memória, tá? Então, qual é o problema do teste sorológico? O problema é esse. O problema é que algumas pessoas não vão desenvolver anticorpos, vão ter só uma resposta imunológica celular, que já vai dar conta do recado do vírus. Se desenvolver, pode ter uma variedade de tempo. Por exemplo, a IgM, ela pode variar
para aparecer de 7 a 10 dias depois que você começou a ter sintomas, sejam eles leves ou não. A IgG, a média é 14 dias depois, mas pode aparecer antes também. Tem um estudo bem legal na Nature que mostra que tem uma variedade incrível de quantos dias uma pessoa desenvolve IgM, IgG. Apesar de ter uma média, tem uma variedade bastante grande. E aí, o outro ponto é quanto anticorpo você vai produzir. E se esse teste vai ser sensível o suficiente para identificar essa quantidade. Às vezes, seu corpo pode produzir um pouco de anticorpo e já é suficiente para acabar com o vírus. E aí o teste não pega, porque isso é muito pouco, entendeu? Então, assim, o problema dos testes sorológicos é esse, porque eles são muito variados. Na verdade, o teste em si, ele não é tanto um problema. O teste, ele é, ok, é uma solução. Mas o que acontece é que o nosso sistema imunológico, ele está variando muito e a ciência ainda não está entendendo muito bem quais são os padrões que a gente pode considerar para o novo coronavírus. Então, digamos, você faz um teste sorológico e você teve tudo negativo, IgM e IgG. Aí você fala, nunca tive contato com o vírus, então. Pode ser que você já tenha e pode ser que você tenha desenvolvido uma imunidade celular. Pode ser até que você já tenha desenvolvido um pouco de anticorpos IgM e IgG e que o teste não foi sensível o suficiente para localizar. Isso é mais raro de acontecer, mas pode acontecer. E se você tiver, por exemplo, só IgM positiva e IgG negativo, você pode ter um outro perfil. Você pode ainda estar infectado com o vírus, então você ainda está tendo aquela resposta mais rápida de anticorpos. E aí você dá positivo, mas você não sabe se você vai soroconverter, que a gente chama. Que é você transformar as IgMs em IgG e deixar mais sólido o teu sistema imunológico para estar preparado, tá? Ou você pode dar positivo para os dois, que é um outro problema dos testes sorológicos, tá? Principalmente teste rápido. Teste rápido está dando muito falso negativo, muito falso positivo. Primeiro porque a gente não sabe, as empresas não estão divulgando muito qual parte dos vírus elas usaram para desenvolver os testes rápidos. Então, pode ser que o teu anticorpo esteja reagindo ou esteja sido produzido para uma parte do vírus. Então, imagine o vírus com duas proteínas principais. Pode ser que teu anticorpo foi desenvolvido para uma proteína desse vírus. Não sei se está muito técnico, mas ele só localiza aquela proteína. Então, ele produziu uma memória, ele vai localizar aquela proteína. E o teste que você usou é para ver a outra. Então, isso existe, tá? Isso é muito comum, tá? Mas, porém, a gente está vendo que as pessoas estão desenvolvendo uma resposta imunológica. Não é totalmente por anticorpos, mas elas estão desenvolvendo uma resposta imunológica, tá? Produzindo células que combatam o vírus. Então, assim, eu vi gente aqui escrevendo, meu Deus, tipo, estamos perdidos, as pessoas não estão desenvolvendo anticorpos, a gente vai ter essa doença para sempre. Não, assim, ainda são estudos preliminares, mas muitas pessoas desenvolvem. 70% das pessoas nos últimos estudos estão desenvolvendo uma resposta imunológica, tá? Por isso, os casos de reinfecção ainda estão sendo estudados, mas muito provavelmente não seja reinfecção, pelo que a ciência está vendo. Então, esses seriam os testes PCR para localizar o vírus e sorológico de sangue para ver uma resposta imune. Então, o sorológico, ele fala do teu passado, tá? Ele não tá vendo o vírus. Ele tá vendo a resposta do teu corpo ao vírus. Então, isso, que passado? Pode ser um passado de 1, 2, 3 dias, 7 dias. E aí, se você pegou o vírus e faz um teste sorológico e ainda não desenvolveu o teu anticorpo, vai dar negativo e você vai achar que não está infectado, mas na verdade você está. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer esse teste sorológico todo dia? Então, assim, Caio, é uma coisa, é muito complicado, sabe?
Ó, aproveitando as perguntas que as pessoas falaram, eu entendi. Pelo que você está dizendo, resumidamente, o teste rápido que verifica a presença do anticorpo para o vírus no seu sangue e que tem várias formas de reação enzimática para fazer essa verificação, ele depende de quando você pegou o vírus, qual foi a reação que o seu corpo deu para esse vírus e quando que você está fazendo o teste, se a enzima que aquele teste está usando reage com o anticorpo que potencialmente você desenvolveu. Então tem 1000 variáveis e é por isso que o Ministério da Saúde está apontando que os testes rápidos têm um erro de 75% para resultados negativos. Então, além do falso positivo que pode acontecer, você tem o risco dos 75% negativo. Eu queria aproveitar, Rafa, de te perguntar aqui, tem algumas perguntas que vieram na live. Tá. A Ana Martins Mota perguntou, corona dá dor no estômago? Primeira pergunta. Mas eu já vou fazer várias para você responder de uma vez, comentar geral. O Caio Rolim perguntou se na imunidade inata, então, o teste não daria positivo. Foi a imunidade que você explicou, que às vezes você reage, combate o vírus sem produzir anticorpos. A célula, né? A célula. E a Carol Teófilo perguntou, quem tem traços de anemia falciforme é grupo de risco? Tá, sobre estômago, eu não li nada até agora. Assim, o que ele ataca o sistema digestório, mas muito mais pelo intestino, tá? Então, um dos sintomas bem comuns, assim, é ter diarreia, por exemplo, desarranjo intestinal. Então, isso é possível. Só dor no estômago pode... Assim, a gente ainda está descobrindo vários sintomas, né? Uma vez, eu acho que contei na outra live, eu tive tontura, uns 2 dias de tontura. E o médico aqui da Itália me proibiu de sair por 20 dias de casa, porque ele falou, eu falei, não, mas... Ele falou, não, é suspeita de Covid, vai ficar em casa. Eu falei, mas tontura? Tontura não tem. Ele falou, Rafa, enquanto a gente não souber o que são os sintomas exatamente e tal, é muito perigoso e pode ser por conta do Covid ter algumas ações no sistema nervoso. Então, assim, eu nunca vi casos de dor de estômago. Eu posso olhar depois, posso te mandar e depois você pode escrever para ele. Mas, principalmente no sistema digestivo, é no intestino. Então, pode dar desarranjo intestinal. E a segunda pergunta era sobre... A imunidade inata lá, a questão da... Então, imunidade inata não tem como a gente saber por testes sorológicos. A gente teria que fazer... São testes bem elaborados que vão contar o número de células que a pessoa que tem sintoma tem. E esse número de células não é só contar o número de células geral. Você tem que discriminar o tipo celular. Então, é um teste bem mais caro, por exemplo, que o RT-PCR. Não dá para a gente imaginar isso por um grupo grande de pessoas. Isso não tem como a gente fazer. Então, o que os estudos fazem para perceber isso, se desenvolveu o sistema inato ou não, é quando as pessoas estão internadas no hospital, eles avaliam esses tipos celulares. E eles vão acompanhando esses tipos celulares em alguns hospitais para poder avaliar o quadro do paciente. A gente sabe que casos graves da doença tem uma baixa enorme do combate celular ao vírus. Então, a gente vai ter menos células de defesa e isso pode ser um dos motivos que agrava o quadro da pessoa. Então, depende também de como está o sistema imunológico dessa pessoa. Às vezes, pode ser esse um fator que faça com que o vírus, com que a pessoa tenha sintomas mais graves ou menos graves da doença, né? Essa é uma das hipóteses que a ciência vem estudando. E a última pergunta era asma? Era o traço de anemia falciforme, se isso constitui grupo de risco. Pois é, eu confesso que eu vi hoje a chamada de um artigo científico sobre anemia falciforme e Covid. Mas eu não cheguei a ler ainda, não sei como é que está especificamente esse tipo de paciente. Mas também eu posso ver, se quiserem me inscrever no meu canal, no Ciensol, eu vejo e repasso, não tem problema. Mas eu não sei dizer se isso é um fator de risco ou não.
Muito bom. Ó, quem não segue ainda, segue lá, Ciensou. Eu vou até escrever aqui na live, né, o arroba. Obviamente vocês conseguem ver pelos posts que eu fiz divulgando, mas tá aí, Ciensou. Vê se eu escrevi certo, Rafa. Tá aí, ó, o comentário que eu pus agora. Não achei ainda. Tem um É delay. com 3 U's. 3 U's, tá vendo? Então já... eu já vou corrigir aqui porque eu tô divulgando errado e complica. Vamos lá. Ciensou. Nem sei se tem com U, mas quando fui fazer não me deixaram com U. Então eu achei que não tinha. Que já tinha. E vamos seguir aqui, Rafa. Ainda tem algumas perguntas que fizeram que eu acho que é legal você esclarecer. Ó, os comentários estão super positivos, o pessoal falando que você foi didática, tá bem fácil entender. Obrigada. Você explicou aí a questão do teste rápido e do PCR, a questão do custo também que muda, por isso que um é mais barato, mas também o barato às vezes pode sair caro. E vamos lá, o Caio perguntou, o Caio Rolim, em caso de óbito, sempre estão sendo feitos testes mais confiáveis, pelo menos aí na Itália, qual que é a metodologia para confirmar um óbito por Covid? Que aqui no Brasil tem uma lenda urbana de que as pessoas estão morrendo por outras causas e a causa da morte está sendo Covid. Eu até fiz um vídeo sobre isso, isso é mentira. Os números mostram que, na verdade, você tem um terço de mortes de outras que estão indo por outras causas que são Covid. É o contrário, mas, enfim, como que está na Itália essa questão do teste do óbito? Verdade. Então, aqui a gente só faz tampão, na verdade, né? Que é o tampão. Agora eu pus outro nome porque eu falei o nome italiano. A gente faz o teste de PCR. Então, esse que é para ver se a pessoa morreu de Covid ou não, tá? Não é o sorológico. Mas dá para fazer também sorológico. Então, assim, não é recomendado por causa de todos aqueles problemas que eu falei anteriormente, porque pode não ter a resposta, pode não ter quantidade de anticorpo, pode ter caído. A gente sabe que em algumas pessoas começa a cair o número de anticorpos já, assim, rapidamente, logo tem o vírus, 2 meses depois. Mas, gente, isso também não significa que você daí, diminuiu o número de anticorpos, então eu não tenho mais imunidade. Não, diminuiu o número de anticorpos, porque eles não se estabeleceram, mas você ainda pode ter tua imunidade celular pronta para atacar de novo, se o vírus vier. Então, se ela deu conta a primeira vez, ou se os anticorpos baixaram, diminuíram, se você tiver de novo, é muito mais rápido para aumentar de novo esse número de anticorpos, entendeu? Então, assim, é muito mais difícil ter reinfecção, que é o que muita gente acaba falando, do que... isso é muito mais difícil do que, de fato, ser você mesmo ter baixado tua imunidade e o próprio vírus não ter se curado direito em você. Isso é o mais provável. Mas ainda está sendo investigado. Então, aqui, para as pessoas que morrem, né, devido à suspeita de Covid, é feito o RT-PCR. Aqui é um pouco diferente, porque assim que a pessoa entra no hospital ou tem alguma suspeita, você tem um acesso mais rápido ao tipo de teste do PCR, para saber se você está infectado ou não. Tá? Mas, por exemplo, pessoas que vão para o hospital com qualquer sinal de sintoma, com certeza já vai fazer diretamente o PCR. Então, é muito difícil você dizer que uma pessoa morreu sem ter feito esse teste propriamente, né? Então, é um pouquinho diferente do Brasil. Um montão diferente, viu, Rafa? Um montão. Infelizmente, aqui a gente está tendo morte sem conseguir ter... Aqui está tão absurdo a falta de testagem nos óbitos e nos doentes que a recomendação é a seguinte: na dúvida, serviços funerários devem tratar toda a morte como suspeita de Covid, porque tem risco daquela pessoa ter Covid e não ter sido diagnosticado. E aí, lembrando que o corpo ainda, mesmo que seja morto, ele ainda pode transmitir no sentido dele ter partículas virais, tá? Então, por isso que tem que ser tratado dessa forma. Ó, vamos lá, tem aqui mais alguns comentários legais. Pessoal adorando o seu trabalho, viu, Rafa? Obrigada, gente. A Mônica, professora, amiga nossa, aliás, eu quero até dizer, a Mônica sofreu um golpe hoje aí, o pessoal ligando no meu nome, falando que eu ia fazer um encontro, manda o link e tal.
Eita! E aí os caras fazem o seguinte, eles pegam o teu número do celular, tentam entrar no WhatsApp, eles não conseguem. Aí eles falam, esqueci a senha. Então reenvia a senha por SMS para o número original. Aí O número original recebeu. está. Aí ela recebe o número, o link. Só que ela está lá na correria, o cara ligou para ela e falou, aqui era a assessoria do Caio Miranda, a gente vai fazer um evento. Para confirmar a presença, manda esse link que você recebeu no SMS para mim. Aí se ela manda o link, o cara habilita o WhatsApp dela no celular dele. Então, assim, só fazendo um parênteses, até nisso, na pandemia, os caras estão querendo dar golpe. Mas Sinto muito, Mônica. A Mônica perguntou, espero, viu, Mônica, que eles não tenham conseguido roubar teu WhatsApp. Mas se conseguirem, a gente te ajuda a você recuperar. Ela perguntou, você acha conveniente a volta às aulas em setembro? Como que está sendo isso na Itália e no Brasil? E já vou emendar outras aqui para você já falar direto, porque a galera quer te ouvir. A vegetariana falou, Rafaela é demais. O Danilo Ferrucci falou, Rafa, como estão as novas... Seu amigo está perguntando aqui, como estão as novas divulgações de transmissão pelo ar, por partículas menores? Questão de ser 1 metro, 2 metros de distância. Como estão os novos estudos? Então tem a pergunta das aulas em setembro, o Danilo com a questão do ar. E a vegetariana? A vegetariana te elogiou e a Carla dizendo o seguinte, empresas que tentam com testes rápidos, para quem trabalha presencialmente, não é seguro? Não é uma coisa sólida, é isso? Tá, então vou começar de trás para frente, porque eu estava falando de teste, daí a gente fala das outras questões. Olha, pessoal, eu acho que a mensagem que eu tenho que passar mais aqui hoje é, enquanto a curva não baixar, teste não vai adiantar. Teste rápido, tá? Porque assim, aqui na Itália a gente usa teste rápido. A gente está testando em massa as pessoas para poderem voltar a trabalhar e não vai dar para fazer PCR em todo mundo, tá? Então, a gente está usando, não é nem teste rápido, é teste sorológico, que existem 2 tipos, como eu falei. Um é o rápido, que é só a pontinha do dedo que você põe, que é pouquíssimo sangue e é muito menos sensível. E tem teste de laboratório, que é sorológico, que você tira uma quantidade grande de sangue e vai colocar em um equipamento, numa máquina que é muito mais sensível, tá? Então, assim, esse tipo de teste é ok, mas se você já tiver uma curva diminuindo, porque aí você está usando uma segunda abordagem para ter segurança do retorno. A gente não pode falar em retorno de trabalho presencial, escola, com um vírus assim, espalhando um monte, sem fazer teste, num país que não está fazendo teste, em que as pessoas não estão se cuidando, que estão indo para bar, que estão fazendo aglomeração, que as pessoas não estão nem aí. Então, assim, é quase que gastar dinheiro, ficar fazendo teste rápido nos funcionários, sabendo que o vírus está circulando, sabendo que o sistema imunológico ainda não responde com total, absoluta certeza. Se esses testes fossem muito seguros, com uma confiabilidade enorme, seria muito bom a saída do que eles chamam de passaporte imunológico, tá? Então, é como se fosse assim, você tem os anticorpos, então você tem um passaporte para voltar a trabalhar, fazer suas coisas. Mas a verdade é que nem todo mundo vai desenvolver o sistema imunológico. E aí você vai ficar quanto tempo sem trabalhar porque você não desenvolveu IgG ou IgM? Ou talvez você nunca vai desenvolver. Então, é uma coisa que não faz sentido biologicamente, não faz sentido no meio da situação que o Brasil está, que é com a curva ainda subindo ou em alguns lugares num platô, mas não está diminuindo o número de casos, né? Então, eu acho muito arriscado. E aqui na Itália, eu entendo, a gente está tendo pouquíssimos casos. Então, assim, menos de 100 por dia. Então, assim, e a gente testa muito. Então, aqui é um segundo passo de segurança. E aí, acho que está dentro. Aí, no Brasil, eu acho que ainda não é o momento. Tá? Assim, não é o momento nem de dar confiança para um teste desse. O próprio Ministério da Saúde já admitiu que 75% não funciona. Então, são empresas que estão desenvolvendo, que já lançaram isso de uma forma
a ganhar dinheiro em cima e ainda estão melhorando isso, né? Ainda existem vários testes, gente. Existem testes que estão tentando LAMP, outro teste com saliva para diminuir o preço do PCR. Então, existe um teste que se chama LAMP-PCR, que é um pouco melhor, diminui a quantidade necessária de laboratórios, de pessoas especializadas, mas ainda a gente não tem isso para grande escala. Ah, então engata nisso a questão aí dessa nova notícia de que o vírus transmite até 2 metros de distância, que está circulando. E aí essa pergunta que está aqui feita pela Dea Carvalho, que é a questão dos olhos, que são mucosas importantes, talvez até mais fácil de contrair por ali do que pelo nariz e boca, não sei, ou tão fácil quanto. E a gente protege com a máscara só nariz e boca. Tá, então assim, o que acontece é que a OMS ainda não reconheceu que esse vírus pode ser espalhado não só por gotículas, mas também por aerossol, que a gente chama. Isso porque os estudos ainda não estão conseguindo provar que é por formação de aerossol, tá? Então, o que é aerossol? Gotículas de água, elas têm um tamanho um pouco maior, mas isso não significa que é uma coisa que você veja. Só de eu estar falando aqui, eu já estou expelindo gotículas de tamanhos pequeniníssimos que eu nem estou vendo, né? Ou até de expirar, você pode acabar sendo um pouco mais úmida essa expiração e você acabar levando gotículas para fora. E o aerossol são gotículas ainda menorzinhas, como se fosse... Vamos comparar assim, as gotículas é como se fosse um borrifador de água e o aerossol é como se fosse um desodorante, tá? Então, são ainda menores. Isso faz com que o vírus se espalhe por muito mais... ele consiga ir muito mais distante. Então, a OMS, ela ainda não está reconhecendo que esse vírus ele se espalhe por aerossol, tá? O que acontece é que 219 cientistas assinaram uma carta essa semana pedindo para a OMS declarar que o vírus passa por aerossol. Então, a OMS está analisando esses dados, a Organização Mundial da Saúde está analisando esses dados, está analisando como fazer a declaração baseada no que os cientistas estão apontando. E, independente de ser por aerossol ou por gotícula, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se a gente usar a máscara, a gente evita mais que nós tenhamos o vírus e espalhamos o vírus do que você se infectar, tá? A questão do olho pode sim entrar no olho o vírus, mas não é a via principal, tá bem? Ele entra muito mais, ele infecta muito mais entrando pelo nariz e pela boca. O olho, se você colocar a mão suja no olho, a mão com partículas de vírus no olho, aí sim ele pode entrar, mas assim, suspensão no ar, pelo olho é mais raro, tá? É mais pelo nariz e pela boca mesmo. Mas a máscara, gente, ela não te protege, ela não tá sendo implantada para proteger você de pegar. Ela está sendo implantada porque a gente tem muitas pessoas que não têm sintomas e que estão portando vírus. Então, essas pessoas, ao falarem, a gente não sabe se... Eu não sei se eu tenho vírus, tá? Então, eu uso máscara para proteger as outras pessoas. Eu uso máscara porque se eu tiver o vírus, eu não vou espalhar quando eu estiver falando, respirando, enfim, tossindo, né? Então, é para isso que a máscara é importante. Ela é mais para proteger as outras pessoas de não se contaminarem, porque a gente não sabe quem tem e quem não tem, do que para realmente o vírus não entrar pela sua boca ou pelo seu nariz, tá? Então, esse óculos aqui é usado como EPI para quem usa em cirurgia ou em ambiente de UTI, dentista, né, para proteger. Exato. Porque aí sim tem gotícula que vai para o olho, né? Isso, e isso é importante. A formação de aerossol dentro de hospital é enorme, ou dentro de dentista, de consultório, tá? Porque você manipula diretamente a mucosa, no caso do dentista, no caso do hospital, os médicos toda hora estão expondo, abrindo, ou de repente entubando o paciente, então você está acessando
regiões do paciente que não tem só formação de gotículas, mas tem formação de aerossol. Então, é muito mais mas vamos ver agora o que os cientistas estão apontando e vamos esperar um posicionamento da OMS. Mas, assim, tem muitos estudos que já mostram que pode ser transmitido mais longe do que 1,5 metro, 2 metros, mas ainda não tem nada certo, né? Então, a gente tem que aguardar. Faltou responder a questão da volta às aulas em setembro, da professora Mônica. Uhum. Como que, acho que a gente está voltando junto com a Itália, talvez até antes, né? Não sei. Quando vocês vão voltar? Segundo a expectativa é voltar em setembro, mas vai aguardar para ver julho e agosto. Mas aula em universidade não, né? Que eu fiquei sabendo que a USP abriu mão. Acho que só no que vem. Acho que é aula para crianças, são as crianças, porque tem a questão dos pais irem trabalhar, precisa da criança na aula. Tá. A Itália é a última coisa que ela vai abrir, são as escolas, em setembro. Até a última declaração foi em setembro, mas eles estão analisando aí se dá para adiantar um pouco. Já abrimos tudo, menos escolas e universidades. E por quê? Porque é muito fácil você distanciar pessoas em bares, restaurantes, cinema, teatro. Você coloca cadeira sim, cadeira não. Você coloca mesas espaçadas com mais de 2 metros em restaurantes e bares. E você controla o número de pessoas que entram ali. Exige que elas tirem temperatura, usem máscara, ao circularem, né? Só tirem na hora de comer. Então, você mantém os ambientes abertos. Então, existe um controle melhor. Escola é a situação mais complicada. Você tem 40, 50 alunos dentro de uma sala, como que você vai distanciar essas pessoas? Apesar de alunos de crianças não serem o principal alvo da Covid, elas são portadoras do vírus, não são o principal alvo no sentido de desenvolver sintomas. Mas você pode... Como é que você vai distanciar as crianças? Como é que você vai fazer elas usarem máscara? Difícil. Dificílimo, né? Então, assim, a gente ainda não tem solução diretamente para a questão das escolas. A gente ainda não sabe a melhor maneira de fazer isso. Não sei, fazendo revezamento, uma turma vai alguns dias, outra turma vai outros dias, para poder não ficar tantos alunos dentro da mesma sala. Mas mesmo assim, a gente está falando de um ambiente fechado, a gente está falando de criança, que o comportamento é outro, a questão da higiene é mais complicada, de ficar lavando as mãos. E aí a gente tem adultos ali, professores, diretores, inspetores, que podem acabar pegando o vírus, levando para casa. Então, assim, vai ser muito complicado a questão da escola antes de uma vacina. Com certeza. Inclusive, eu lembro que na outra live eu comentei com você que a minha sugestão seria fazer o teste com SUAB, a cada 10 dias, com todo mundo, e fazer aquela testagem por grupo, sequenciamento molecular que o Felipe lá... Felipe faz. Mas aí você me mandou essa imagem do SUAB aí, que eu até botei na live, e vou botar de novo aqui para quem não viu no começo, que é assustador. Imagina fazer isso em criança. Porque, de fato, a Nestlé e várias grandes empresas no mundo inteiro estão fazendo isso. O teste sorológico, o sequenciamento molecular aí a cada 10 dias em todo mundo. PCR. E com isso, monitorando as pessoas conforme tem sintomas, conforme são detectadas. Essa imagem agoniante. Você tá doido? Imagina fazer isso em criança. Isso que quando a gente conversou naquela live, que eu te falei, ai, Caio, a ideia é ótima, mas imagina a gente fazer esse procedimento em criança a cada 10 dias. Enquanto a gente não tiver um jeito mais rápido, por exemplo, tem muita gente testando a saliva para ver se a gente consegue identificar o vírus pela saliva. Aí sim seria excelente, porque daí você gospe no potinho e beleza. Mas a tecnologia de PCR para saliva, ela não tá sensível, ela não tá boa. Então, assim, tá dando muito falso negativo. E aí, por enquanto, a gente não tem tecnologia para diminuir essa invasão aí com o SUAB. Outra coisa que estão testando é tentar pegar dessa região mais fora aqui, como se fosse limpar o nariz, tá?
Então, isso também tem sido testado, mas a eficiência ainda não está boa, não está detectando muito bem. Porque a quantidade de vírus, gente, varia nas regiões do seu corpo. Então, assim, tem gente, por exemplo, que dá negativo no swab, internado, e acha que está curado, mas tem vírus nas regiões, nas vias aéreas inferiores, lá no pulmão, lá no fundo do pulmão. E aí passa algum tempo, desenvolve sintomas de novo. Então, de uma forma menor, mas desenvolve, né? Então, assim, tem algumas variáveis que, infelizmente, ainda a gente está estudando e vendo que dá para ser feito, né? Mas, assim, seria ótimo se a gente pudesse testar periodicamente para saber se a pessoa tem o vírus, seria excelente, né? E o método do Felipe é bom porque ele faz igual do exame de sangue. É aquela questão de separar em grupos. Então, imagina cada classe é um grupo. Se o grupo da classe, o grupo da amostragem deu negativo, ninguém tem o vírus. Se deu positivo, aí você faz a contraprova em cada aluno, professora, para ver quem deu. E aí você barateia, chega a sair entre 20 e 40 reais por pessoa. Cai muito o custo. Nada. Só que... O teste do Felipe, eu até conversei com ele, porque eu assisti a tua live, então eu liguei para ele, quis conversar com ele pessoalmente para ver como é que estavam os testes. É excelente fazer em pool, para empresas, assim, eu acho que tá bala, e ele tá tentando, inclusive, fazer dessa região mais superficial, ou também da boca, ou da saliva, mas ainda a gente não consegue. Não é só ele, é o mundo inteiro não está conseguindo. Assim, toda a ciência está voltada para teste, vacina e medicamento. É isso que a gente está tentando fazer. Então, é essa situação. E esse tipo de teste, ele também é um tipo de teste que é usado para o vírus influenza, que é usado para outro vírus da gripe, vírus do resfriado. É esse tipo de teste. É o teste com suave, né? O problema é que o novo coronavírus, ele é um vírus que espalha muito rápido. E os sintomas são muito variados. Então, enquanto a gente não conseguir controlar isso melhor, vai ser muito difícil. A preocupação ainda é maior sobre o novo coronavírus, né? Assim. Você conhece esse teste novo chamado Pare-Covid, que é por meio da saliva? O Per-Covid, sei lá como é que a Ivone que perguntou aqui. Eu não conheço pelo nome. Eu sei que tem muitas pessoas que estão testando o teste pela saliva. Inclusive, tem uma conhecida minha que está tentando elaborar isso melhor. Mas, por enquanto, a saliva não tem mostrado eficiência em conseguir quantidade, identificar a quantidade eficiente. Porém, tem um outro ponto. Esse teste da saliva que estão sendo feitos é para teste de IgM e IgG, tá? Então, é para substituir o teste rápido por sangue. Mas, como eu já disse, a gente vai cair no mesmo problema de novo, da questão da resposta imune. Que aí você talvez não consiga localizar anticorpos nas pessoas porque elas não estão produzindo. Que coisa, olha que duelo, né? Mas a gente tampa um buraco, destampa outro, né? Não tem uma solução simples, né? Ai, Caio, é difícil, assim, a gente tá, eu acho que as pessoas estão sentindo na pele como é o caminhar da ciência. Assim, ao mesmo tempo que a gente vai para a Lua e um dia volta, a gente demora em algumas etapas, porque a gente não tem base biológica muitas vezes. Aí vem pessoas e dizem, a gente só precisa de ciência aplicada, a gente não precisa de ciência básica. Não, se aí é ciência básica, a gente não entende como o sistema imunológico funciona, a gente não entende como o vírus age, como reage com a nossa célula, e aí, sem isso, não dá para desenvolver tecnologia. Não tem como você desenvolver tecnologia baseado em nada. Então, você precisa conhecer o corpo, a célula, o funcionamento do vírus, a evolução, a classificação, como que esse vírus veio, migrou, dividiu, e para isso precisa de ciência básica. E isso não é só na área da saúde, porque agora a gente está na crise da saúde, mas a gente pode ter problemas futuros na questão ambiental, na questão, em várias outras áreas que a gente pode ser comprometido, e a gente precisa investir em ciência básica em todas essas áreas também. Infelizmente é isso, né? A gente precisa fazer isso para o nosso bem. Rafa, eu queria aproveitar aí sua presença, expertise, nosso tempo é limitado. Infelizmente, né, o Instagram faz essas limitações. Você já falou da questão Brasil e Itália, a questão dos testes.
Eu queria que você falasse sobre o status de pesquisas para uma nova vacina. Assim, eu sei que é palpite, você não tem como cravar, porque você não sabe como estão andando todos, mas qual é a previsão estimada mais otimista? E a segunda questão é se você tem uma posição sobre essa questão da ivermectina e de remédios que, em teoria, os africanos usam, e por isso lá os números não estão tão ruins, que teriam um efeito preventivo. Então, são duas questões aí, vacina e essas soluções aí que estão surgindo. Tá. De vacina, a gente tem inúmeras empresas que estão aí na corrida. Só essa semana eu assisti 3 diferentes congressos sobre a Covid-19 e em todos tinha pelo menos 2 ou 3 pesquisadores falando da vacina do grupo deles que eles estão desenvolvendo. Além de descobrir a vacina, de mostrar que ela gera uma imunidade nos animais, de conseguir aumentar esse número de passar para pessoas, ver que ela é segura, né? Ver que ela não dá efeitos colaterais, conseguir repassar isso para as pessoas, a gente tem que saber se essa vacina ela está gerando uma resposta eficiente imunologicamente, tá? E se essa resposta vai ser a melhor vacina, na minha opinião, é uma que consiga gerar uma resposta celular e de anticorpos. Então, ela vai ter que ser eficiente nas duas frentes para poder abranger os tipos de sistema imunológicos diferentes, que a gente já discutiu no começo da live. Então, eu não tenho acompanhado se essas vacinas estão gerando essas respostas celulares. Muitas delas ainda é muito obscuro. Por exemplo, a Moderna, que é uma das empresas americanas que mais está avançando aí nos testes, está na linha de frente, junto com uma empresa chinesa. A gente não tem acesso aos resultados, porque eles não publicam. Então, eles não vão contando para você uma historinha de como que está sendo os testes, do que está acontecendo, como que a vacina está sendo eficiente ou não. Agora saiu um paper da Pfizer, se eu não me engano, que é uma outra empresa, e eles foram muito legais, porque eles publicaram, por mais que fosse um grupo pequeno, de 100 pessoas, fase 1 de teste, um teste piloto, eles já publicaram todos os dados, eles mostraram se foi eficiente para gerar anticorpo, se foi eficiente para gerar a resposta celular. Então, assim, tem muitas empresas fazendo. Mas chegar a uma vacina, dizer, olha, temos aqui, tá pronta, tá ótima, ainda assim pode ser um gargalo, tá? Porque pode ser que não imunize todo mundo. Uma questão que a gente tem, por exemplo, a vacina da gripe, a gente toma todo ano. Mas a taxa de eficiência dela na imunização, não sei se todo mundo sabe, é 50%, tá? Não é todo mundo que toma que vai ser imunizado. Então, a gente tem... Muita gente toma e fala, ai, tomei, mas fiquei doente. Sim, porque a taxa dela de imunização ainda é baixa. Só que no caso da vacina da gripe, temos um outro agravante, que o vírus da gripe, ele muta muito. Ele é diferente do coronavírus. Ele não muta, o coronavírus não muta. Então, assim, por enquanto não está mutando. Assim, tem uma taxa de mutação baixíssima. Então, pode ser que a eficiência seja um pouco melhor, mas a gente precisa ficar atento a isso. De previsão, eu acho que, assim, muito otimista para o ano que vem, no começo do ano até a metade do ano. Não acho que antes disso os testes todos vão ser terminados. Porque tem as fases, né? Explica rapidamente o que são as fases 1, 2, 3. Primeiro tem a fase pré-clínica, que é onde a gente testa a vacina nos animais. Então, a gente usa camundongo primeiro, coloca a vacina, vê se eles produzem resposta, se eles têm algum efeito colateral sobre a vacina, se eles têm uma toxicidade, como que eles se comportam. Deu tudo certo? Beleza. Passa para macacos, por exemplo, testa em animais um pouco maiores, vê se está tudo bem, se produziu anticorpo. Tem segurança, tem eficiência? Ótimo, vai para a fase clínica. Aí, na fase clínica, você tem humanos. Então, na primeira fase, você pega um grupo pequeno de pessoas, você monitora aquele grupo pequeno, você monitora em questões de sintomas, efeitos colaterais, produção de anticorpo, tudo que você puder fazer, você analisa nesse grupo pequeno.
Se deu tudo certo nesse grupo pequeno, você vai para a fase 2, que você aumenta para centenas de pessoas. Os pesquisadores ainda assim têm que ficar muito atentos e bem vigilantes com esse número maior, e eles olham de perto. Se deu tudo certo, a gente vai para a fase 3, que é na casa de milhares de pessoas. E aí você imuniza milhares de pessoas e também vai avaliar. Só que assim, a gente não pode dar a vacina e dar o vírus depois. Então, você não pode infectar a pessoa, porque você não sabe se a vacina funciona. Então, você tem que dar a vacina para um número de pessoas e deixar com que elas se infectem sozinhas. Então, isso foi, por exemplo, um atraso que a gente teve da vacina da dengue. A gente teve a vacina da dengue, a vacina foi dada para as pessoas, mas o vírus estava em baixa circulação. Então, as pessoas que tomaram não se infectaram, não pegaram o vírus, mas não tinha vírus. Então, assim, por isso o Brasil tem sido escolhido bastante para ser um alvo. Cobaia, para ser cobaia. Cobaia, exato. Alguém tem que ser, mas o Brasil está sendo escolhido porque a gente tem uma possibilidade muito grande das pessoas se infectarem. Então, os cientistas vão dar a vacina para uma população brasileira e como o vírus está muito alto, aí está circulando muito entre as pessoas, a possibilidade dessas pessoas entrarem em contato com o vírus e eles poderem avaliar se a vacina de fato protegeu é maior. Então, não é um motivo de orgulho a gente estar sendo selecionado para ser teste de vacina. Na verdade, o motivo é porque a gente tem muita gente infectada e o vírus está circulando muito, né? Então, aguardamos. Ó, eu acho que nem vale a pena a gente entrar no assunto Ivermectina, África, não sei o quê, porque não vai dar tempo. Também acho. Mas foi muito legal, você explicou as etapas de uma vacina, por que não é simples, por que não dá para você cravar e tal. Todo mundo torce para que tenha rápido, mas não é simples. Você explicou os tipos de teste, falou sobre os sintomas, falou como que a Itália está fazendo, a questão da volta das escolas, te mostrou a imagem do SWAB. Então foi uma live muito rica. Eu acho que quem participou... Foi uma aula. Foram várias aulas, na verdade. E, muitos elogios aqui. Tem algumas pessoas que acho que são suas amigas, porque tá elogiando demais aqui. A Mel é sua amiga? Mel Muniz? Mel, não. Ela falou aqui, que mulher, explica tão bem, bonita e inteligente. O Ronaldo Calazans também falou, poxa, muito bonita, inteligente, didática. Enfim, a galera elogiando muito, falando parabéns pela explicação, clareza. Então, doutora Rafaela, digo para você poderia ser professora também, se já não é, viu? Tem um bom caminho para você aí. Oficialmente, não. Não, só quem quiser acompanhar lá no canal, eu estou fazendo um post sobre a ivermectina. A minha resposta mais curta, eu só vou falar bem rapidamente, mas quem quiser depois vai lá entender por quê. Não funciona, tá? Por enquanto, não funciona. Não tomem como profilaxia, porque não é bem assim o negócio. Mas eu vou explicar melhor depois, porque tem vários pontos sobre isso. E eu que agradeço, Caio. Eu que agradeço o espaço, a gente poder conversar sobre a Covid, ainda mais no Brasil, que as pessoas estão precisando de informações, né, científicas. Então, eu que agradeço os elogios também do pessoal. Obrigada. Valeu, e eu insisto aí para que você faça uma live com a Gabi Prioli, hein? Eu escrevi para ela aí. Eu já escrevi para ela, ela não me responde. Ela vai responder, ela demora, mas ela responde. Eu vou escrever para ela de novo, vou cobrar, porque eu acho que vocês, mulheres que conquistam posições de destaque e conseguem profissionalmente atingir patamar que antes não era tão simples, pelo machismo, vocês têm que ter essa projeção para inspirar mais mulheres a irem na luta aí, e para serem o que quiserem na vida. Então, um pouquinho aqui de voto para que vocês inspirem mais moças a seguirem o caminho da ciência, da política, enfim, para que a gente ajude a mudar esse mundo. Parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada. Você fica até quando na Itália? Até metade de agosto. Muito bom. Então, tá aí, gente, doutora Rafaela Ribeiro. Quem não segue ainda, Ciensou, com 3 U's no final, Ciensou. Segue lá, tem um material muito legal, muito bom. Quem sabe daqui 1 semana, 2, a gente faz uma outra live e atualiza os temas. Obrigadão, Rafa. Ótimo. Obrigadão, Caio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.